Tema de hoje: o que fazer quando Deus não fala nada? O que fazer? Você já passou por isso? Que eu tenho de ouvido, ou que eu tenho, desculpe, ouvido, de pessoas e mais pessoas, fazendo esse tipo de pergunta, ultimamente, aumentando esse número. Perguntas do tipo: por que Deus não me ouve? Por que eu não escuto Deus falar comigo? Porque eu imagino e creio que todos os cristãos têm uma expectativa de ouvir Deus falar com ele. Quando, por exemplo, tivemos aqui o culto dos 6 dias, esteve conosco num dos cultos o pastor Robson. E muita gente sabe que o pastor Robson tem essa capacidade de ouvir Deus falando e mostrando para ele, e ele revela. E foi interessante porque, me permitam falar sobre isso, nesse dia, ou nesta noite que o pastor Robson esteve aqui, teve pelo menos umas 3 assombrações, quer dizer, uns 3, 4 irmãos que fazia anos que não vinham na igreja, de repente vieram, porque era o pastor Robson. Vai que ele fala com Deus e Deus fala para mim que estou longe já, faz tempo que eu não venho. Para você aí, meu irmão, você de camisa tal, você, minha irmã, de blusa tal, fique em pé que Deus tem uma... Poxa, eu vou para lá porque aí Deus vai falar. Só que justo nesse dia, esses que estavam aqui, que faziam tempo que não vinham, eu nunca olho para trás, mas eu olhei para trás dessa última vez e vi que Deus não falou com nenhum desses. Então aquela expectativa de vir para a igreja, de ouvir o profeta falar, caiu por terra. Muita gente pensa o seguinte hoje: Deus não liga mais para mim, Deus não se importa mais comigo, Deus não está vendo o meu sofrimento, eu estou sofrendo, eu estou doente, eu estou passando por uma dificuldade financeira grande, eu estou passando por um problema com a família, com filho, com filha, com marido, com mulher, com pais, com tios, com amigos, com irmãos. E Deus parece que não vê isso. Eu oro, ou pelo menos sempre que lembro e posso, oro, e Deus não responde, Deus não fala nada. Puxa vida! Por que Deus não está falando nos dias de hoje? Bom, para a gente começar a entender isso, algumas coisas a gente precisa pensar. Primeira dessas questões é que, segundo a Bíblia, Deus fala através da sua palavra. Deus fala através da sua palavra. É óbvio que, vez ou outra, como aconteceu com o pastor Robson, que tem essa capacidade, como acontece um outro culto, que às vezes Deus mostra para os pregadores uma ou outra revelação acerca de uma ou outra pessoa, e eu sempre tomo muito cuidado com isso, porque eu não quero ficar gerando expectativa em ninguém. Se é realmente de Deus, eu oro e peço confirmação e tal. Mas Deus fala através da sua palavra. E por que as pessoas hoje não ouvem Deus falar? Meu irmão, é simples. Os crentes de hoje não leem Bíblia. Os crentes de hoje não leem Bíblia. Eles, o Roberto, é possível um pouquinho mais de retorno aqui, por favor? Eles não leem Bíblia. Aqui não, porque aqui todo mundo, graças a Deus, lê a Bíblia, né? Eu estou falando dos crentes de outra igreja, né? A gente inclusive está numa campanha, aqui, né, posso usar essa expressão campanha, nós estamos numa campanha para que as pessoas aqui que não leram a Bíblia toda, leiam a Bíblia toda.
E eu estou nessa também, tá? Eu estou lendo de novo. E é interessante que um dia desses eu vi um post de uma senhora, alguém que postou sobre uma senhora, eu não me lembro quem foi, que ela tem acho que 92 anos, 92, 93 anos, e ela leu a Bíblia já mais de 60 vezes. E ela disse, essa senhora testemunhando, que cada vez que ela lê, ela fala, eu aprendo coisas novas. É incrível isso. Eu falo por mim, eu estou lendo de novo. Teve alguns capítulos, versículos, que me chamaram muita atenção, até para temas, para futuras pregações, de coisas que estão contidas, mas quando a gente lê, a gente não capta tudo, a gente... É aquela história, Deus revela a cada dia, né? A palavra do Senhor sempre se renova. Enfim, se eu pegar aqui um tema, Salmo 23, e convidar 7 pregadores para estar aqui e falar assim, você vai falar sobre o Salmo 23, eu tenho certeza que cada noite vai ser uma ministração diferente em cima do Salmo 23, porque tem muita riqueza contida no Salmo 23, por exemplo. Então, para algumas pessoas que leem a Bíblia, tá? E cumprem, claro, a vontade de Deus que está descrita na Bíblia, desculpe, para estes poucos que têm um relacionamento com Deus, que buscam ao Senhor, fatalmente vai entender que Deus se manifesta, Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre, Deus não muda, Ele não tem sombra de variação, segundo a sua palavra. Nós variamos, um dia a gente está bem, outro dia a gente não está, um dia a gente acorda feliz, outro dia a gente acorda triste, um dia a gente acorda em paz, no outro dia a gente acorda preocupado. Deus não tem sombra de variação, Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Esse é o nosso Deus. Então, se Deus é o mesmo, ele tem essa capacidade de se manifestar. A Bíblia fala, a Bíblia nos ensina, na verdade, da multiforma vontade de Deus. Deus tem uma multiforma, formas variáveis de agir. O que serviu para Jericó, naquela época, aquela marcha, aqueles dias, serviu para Jericó. Para nós, hoje, do século 21, a Bíblia está recheada de promessas e mais promessas de Deus para mim e para a tua vida. Você tem uma ideia? No livro de Hebreus, acompanha aqui no telão, capítulo 1, versículo 1, diz que assim, que há muito tempo, obrigado gente, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Como é que Deus fala hoje? É só você ler a Bíblia. Tudo que Deus quer que eu e você saiba está descrito na Bíblia. O relacionamento que Jesus tinha com Deus, está descrito na Bíblia. O tipo de relacionamento que eu posso ter com Deus, Jesus ensinou. O tipo de vida que eu posso viver nessa terra, Jesus ensinou. Tipo de pensamento, tipo de palavra, tipo de desejo. Jesus falou sobre tudo. Se você ler Mateus do capítulo 5, 6 e 7, aquele chamado Sermão do Monte, ali está descrito basicamente sobre tudo na vida. Jesus trouxe aquele sermão, versículo por versículo. Se você quiser, dá para montar uma pregação, versículo por versículo. Porque cada versículo, 2 versículos, tem um tema que Jesus tratou com aquelas pessoas. Ou seja, a palavra de Deus diz isso no livro de Hebreus. Antigamente Deus falava através dos profetas, hoje Deus fala através da sua palavra. A questão é que, como eu disse há pouco, as pessoas não leem a Bíblia.
E por não lerem a Bíblia, elas não conseguem ouvir Deus falando. É interessante que quando começa a fé cristã, no começo é gostoso, existe aquele amor, aquela vontade, aquele desejo de participar, de trabalhar, de orar, de buscar. Olha para o outro, vê o outro orando, olha para o outro lado, vê o outro orando, poxa, vamos orar junto e tal. Mas o tempo vai passando e o inimigo vai lutando contra a vida das pessoas. E muitas vezes, ou eu acredito, irmãos, que na maioria das vezes, eu falo até por mim, eu gostaria de ouvir Deus falando audivelmente no meu ouvido: Diego, não vá por esse caminho. Diego, não tome essa decisão. Diego, acorde mais cedo hoje para orar. Diego, preciso te dar um recado. Eu gostaria. Existe mais alguém que gostaria de ouvir Deus falando assim? Todo mundo. Só que na maioria esmagadora das vezes Deus não fala assim. Para quem já assistiu, falei aqui algumas vezes, aquele filme Todo-Poderoso, né? Até o Jim Carrey entender que Deus queria falar com ele sofreu. Ele teve várias mensagens que Deus mandou. No filme Todo-Poderoso de Volta, né, ou A Volta do Todo-Poderoso, o outro ator que faz o papel principal, Deus quer salvar, quer construir uma arca, e ele acorda com o rádio relógio 6h14 da manhã. Aí ele acorda, mas por que despertou 6h14? E está lá, vem aquele numerão lá, e ele aperta, aí toca de novo, e ele acorda, aí ele vai andar, ele olha para o lugar, 6h14. Aí ele pega a placa do carro dele, é 6h14. Aí ele fala, o que está acontecendo? Gênesis 6h14, fala para ele. Aí Deus aparece para ele, e ele fala, não, você está de brincadeira. Eu não, agora que eu sou deputado, não, você está de brincadeira. Ou seja, Deus de todas as formas tentou falar com aquele cara. Não sei o que aconteceu aqui, mas pega aí, ó. Tomara que não acabe aqui também, né? Beleza? Opa, tal. Tá bom? Amém. Obrigado. Até o dia que ele despertou de um jeito diferente, semblante diferente, uma barba tremenda, um cabelo grande, uma roupa diferente. Ele falou, pera um pouquinho, alguma coisa está acontecendo. Deus geralmente, ele manda sinais para a gente. Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele fala com a gente até às vezes através da Bíblia e também fora da Bíblia. Eu me lembro uma vez, estava lembrando aqui, o meu pai, ele foi pastor. E quando ele estava no início da carreira dele, pastoral, ele tinha aí talvez uns 3, 4 anos como pastor, e ele terminou o culto, estava com outros pastores lá em São Vicente. Eu devia ter uns 10, 12 anos, uns 10, 11 anos nessa época. O meu irmão Marcos devia ter uns 6 anos, a diferença da gente é 4 anos, né? E eu estava brincando com a minha turma dessa idade, o meu irmão pequeno correndo para lá e para cá, e meu pai com 3, 4 pastores. Aí de repente o meu irmão correndo, ele para assim diante do meu pai e fala assim, pai, toma cuidado que o diabo quer te derrubar. E saiu correndo. Meu pai falou, menino, você está doido? 4 meses depois, meu pai se envolveu com uma mulher. Deus deu um aviso. Deus fala com a gente de algumas formas. O problema é se nós estamos sensíveis para ouvir Deus falar. Aliás,
que eu quero tratar com os irmãos hoje é se nós estamos sensíveis o suficiente para quando Deus não falar nada, ainda assim continuar ali, crendo que vai chegar a hora, que vai chegar a solução, porque Deus não falha. O microfone falha, Deus não falha. Essa questão respingou até sobre Jesus. Tem um texto, você conhece, eu só quero ler para a gente lembrar. Vamos ler juntos aí, livro de Mateus, capítulo 26. Trocou a pia? É a junta mesmo? É o técnico então. Ô Zagalo, dá um jeito aí. Mateus 26. Aquele momento que Jesus estava próximo de enfrentar tudo o que estava designado para ele enfrentar. Toda aquela situação, tudo aquilo já estava o pressionando. Mateus 26, versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Versículo 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ao pedido de Jesus: fiquem aqui e vigiem comigo. Versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você vê aqui no versículo 40 que ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Nesse meio tempo você não vê assim: e Deus falou para ele: filho, estou contigo. Filho, segura as pontas. Filho, se vira. Filho, dá um jeito. Não tem isso. Deus não falou nada. Ele volta, versículo 40, aos seus discípulos e os encontra dormindo. Aí ele diz assim: poxa, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 42, e retirou-se outra vez para orar. De novo ele fala com o pai: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Nesse meio tempo aí, versículo 43, quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, ou seja, Deus não falou nada com ele. 44, então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Só até aí. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus não falou nada para ele. Se você tem uma citação nesse texto, no livro de Lucas tem uma citação que depois dessa 3ª oração, um anjo veio e o consolou. Tipo assim, o anjo chegou, mas não falou nada. Tipo assim, Deus mandou te falar isso. Não tem nada registrado também no livro de Lucas, só tem essa citação, que depois dos três momentos de oração, um anjo o consolou. Atentando para esse texto, você vê que Jesus estava para passar uma dificuldade, ou enfrentar uma dificuldade muito grande, e ele fala com o pai: porque quando você está passando uma dificuldade muito grande, quando você tem um Deus, como a gente canta aqui várias vezes, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Quando a gente declara, quando a gente canta, e você vai caminhando, passando os dias, e as coisas não acontecem como você gostaria, é difícil. É por isso que nós vemos hoje um monte de crentes aí fracos espiritualmente, um monte de crentes que estão desanimando, estão se afastando, se tornando desigrejados, desviados. Por que isso acontece? É simples de entender.
Primeiro, as pessoas não leem Bíblia, porque se lessem a Bíblia, a palavra do Senhor fortalece a vida daqueles que creem nele. Deus quer falar comigo e com você? Lógico que quer. De que forma? Leia a palavra, leia a Bíblia. É a maior forma que Deus tem para falar comigo e contigo. Segundo, as pessoas hoje, por nada desistem, por nada desanimam. Por quê? Porque eu não estou ouvindo Deus falar, porque Deus está demorando, porque a gente ora, e Deus não responde, as coisas não acontecem, é difícil. Eu me lembro que, quando conversava com a Julie, a filha do Marcelo e da Marluce, há um ano atrás, 2 anos atrás, que ela veio dos Estados Unidos, voltou, né? Estava lá trabalhando, voltou para cá para visitar os pais e tal. Aí veio a pandemia, fechou tudo, acabou tudo, parou tudo, não podia voltar mais. Ela tinha um esquema para voltar para um outro país, já estava tudo acertado. Esse esquema também foi bloqueado. Aí ela ficou aqui frustrada porque eu estava nos Estados Unidos, eu venho para o Brasil, chego aqui, meu Deus, e agora? E ela disse para mim, uma vez que a gente estava batendo um papo, ela disse: poxa, mas eu oro, eu não vejo a resposta de Deus. E eu falei: calma, Júlia, você é nova, você não tem os seus projetos? Tenho, calma, vai chegar um momento, continua firme, continua aí servindo a Deus. E ela é uma das poucas jovens que ouve conselhos, e ela permaneceu firme, arrumou um trabalho aqui, os pais morando em Bragança, ela também morando lá, vinha para cá, às vezes trabalhando via online, vinha para cá, trabalhava aqui 2 dias por semana, trabalhava online de lá, e foi um ano e pouco, até que agora, no final do ano, assim porque chegou o tempo de Deus, e quando você está firme orando, Deus faz infinitamente mais, além daquilo que você pede e pensa. De repente veio a vaga, veio o chamado, arrumou isso, ela já tinha guardado um dinheiro, 1 ano e pouco trabalhando aqui, guardou o dinheiro, estava tudo certo, tudo bonitinho. Dia 19 agora de janeiro, voltou lá para os Estados Unidos, já está lá trabalhando para a glória do Senhor. Mas teve um tempo que parecia que Deus não falava nada para ela. Eu falei: calma, que Deus está no negócio, Deus está contigo. Apesar das pessoas dizerem assim: Deus não ouve a minha oração, não sei por que eu oro. Meu irmão, Deus ouve toda e qualquer oração que é feita a Ele em nome de Jesus. Deus ouve, isso está na Bíblia. E é interessante que, para nós, simples mortais, que oramos, né? Oramos. Por exemplo, vou falar do culto de terça-feira. A gente ora aqui. Aliás, terça aqui estava um clamor gostoso aqui, viu? Pegou fogo aqui terça-feira. No sentido figurado, tá, irmãos? E eu estava aqui orando e, puxa vida, aquele momento de oração, todo mundo glorificando e orando e tal, e eu orando aqui, eu venho no coração: puxa, se tivesse mais gente orando, o negócio estava mais surpreendente, o negócio estava fervendo muito mais. Então, nós que somos humanos, normais, né? Aquele povo que ora, mas aquele povo que ora assim: meu Deus, é meia-noite, Senhor, tem misericórdia de mim. Aquele povo que quando vai almoçar, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Aquele povo que ora 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e de repente, acho que Deus não quer, né? Tá bom, isso, vou viver assim. Pra você ter uma ideia, tem um registro na Bíblia, eu peguei ele para a gente entender. 2 Coríntios capítulo 12, acompanha aqui no telão, versículo 1. Paulo, ele estava falando para a igreja de Corinto o que ele viveu, e ele disse assim: necessário é que eu continue a gloriar-me nisso, ou com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, eu passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo era um cara de oração.
Paulo era um cara que tinha um relacionamento com Cristo, carne e unha. Versículo 2, ele diz assim: conheço um homem em Cristo, ele está falando dele aqui. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Alguém aqui já foi no terceiro céu? Nem eu. Nem no primeiro, né, como diz a irmã ali, né? Aliás, nem chegou depois do teto aqui. Paulo, ele diz: eu fui arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 3: e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Versículo 4: foi arrebatado ao paraíso, e eu ouvi coisas indizíveis, coisas que eu não posso falar, coisas que ao homem não é permitido falar. Versículo 5: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Aí Paulo está admitindo a sua humanidade. Veja que interessante, versículo 6: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir, que já pensou Paulo, na hora que ele desceu do terceiro céu: eu sou o cara, eu tive com Jesus, fui no terceiro céu. Porque hoje está cheio de gente assim, não sei se você já viu na internet, no YouTube, está cheio de gente assim: não, porque Deus falou, Deus estava comigo. Eu vi um vídeo ontem de uma irmã falando assim: eu mandei Deus abençoar aquela mulher e Deus abençoou. A que ponto nós estamos chegando hoje? Que é autoridade, né? Mandar em Deus. Enfim, como diriam os crentes por aí, é forte. Imagina Paulo: eu subi lá, você nem imagina como é que é o paraíso. Estive lá, rapaz, estou assim com Deus. O que aconteceu depois que ele desceu? Ele fala: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Quer dizer, o cara vai no céu, tem revelação de Deus, Deus o chama e ele volta e ainda é atormentado. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 3 vezes ele orou nesse sentido. Mas ele me disse, 9, Deus falou para ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Sabe por que ele escreveu isso? Eu entendo nessa escrita de Paulo o seguinte: foi para lá, voltou, continuou sendo Paulo, mas o que chama a atenção aqui é que Deus respondeu a oração dele. Sim ou não? Amém? Respondeu ou não respondeu? Ele respondeu. Ele falou: Deus, me livra desse filho de Satanás, desse espinho na carne, que até hoje as pessoas tentam descobrir o que era esse espinho na carne. E, Senhor, me livra. Uma vez, Senhor, me livra. 2 vezes, Senhor, faz favor, né? Estive aí contigo, me livra. O que Deus fala para ele? Filho, vai ficar. Você já pensou se você orasse para Deus, falasse: Deus, tira essa enfermidade de mim, Deus, tira essa enfermidade de mim, Deus, tira essa enfermidade de mim, e Deus não tira. E você fica: Deus, tira essa enfermidade de mim, Deus, tira, mas Deus não responde a minha oração. Os irmãos oram na igreja lá: Deus, tira essa enfermidade, eu estou orando e não sai. Aí chega um dia, Deus fala no teu ouvido: essa enfermidade é para que o meu nome seja glorificado na tua vida. E aí, o que você faria? Você estaria preparado para ouvir isso? Porque todo mundo quer o quê? Receber de Deus aquele poder, as coisas acontecerem e tal. E quando não acontece? Eu falava isso ontem com o pastor Bob. Ele falou ontem ele disse que completou 26 anos do fatídico momento que ele viveu, de assalto, tiros e cadeira de rodas. 26 anos na cadeira de rodas. Ele falou: completa hoje 26 anos. E eu gostaria de sair da cadeira de rodas,
Mas eu entendo, e ele também entende, que se ele tivesse saído da cadeira de rodas a tempo, ele não faria o que ele faz hoje. Ele só faz o que faz hoje porque ele está na cadeira de rodas, segundo ele mesmo, tá, meu irmão? Ele que disse isso. E quantas vezes esse homem não orou, quantas vezes eu já não orei, desde o tempo que eu conheço, para que Deus o tire da cadeira de rodas? N vezes. E por que Deus não responde? Para Paulo, Deus respondeu porque era um cara de muita oração. Para nós que somos meia boca na oração, talvez Deus não responda. Acontece o seguinte, meu irmão, por que eu estou te falando isso hoje? Porque mesmo que Deus não fale mais nada, primeiro, Ele já ouviu tudo que você orou até hoje aos pés dele. Todas as suas orações Deus ouviu. Salmo 139 diz, versículo 4, Davi, ele escreveu o seguinte: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Aí, pensando sobre isso, assim, poxa, Deus não fala? E eu falo por mim, eu tenho vivido um período desde julho do ano passado. Eu tomei uma decisão na minha vida, mudando algumas questões. Qualquer dia ainda vou falar sobre isso. E por causa dessa decisão, a situação piorou. As respostas que eu esperava não vieram. As dificuldades aumentaram. As lutas aumentaram. Porque as pessoas acham que pastor não tem luta, não tem dificuldade, não passa por problema, não fica enfermo. Pastor, todo mundo pensa que o pastor chega aqui de capa, né? Chega ali, põe o óculos, guarda, veste o terno e entra. Vou embora para casa voando. Na verdade, não, eu sou ser humano que nem você. Essas coisas também passam na minha mente. Eu também às vezes me pergunto, eu pergunto para Deus, Deus, o que está acontecendo? Eu confesso para vocês que há umas 2 segundas-feiras atrás, acho que 2, no máximo 3, mas acredito que 2 segundas-feiras atrás, eu passei um dia assim, com tanta dificuldade, luta, problema da casa, problema daqui, problema no carro, problemas e problemas e problemas, dificuldades, que eu cheguei à noite, umas 8 e pouco, que eu estava assim sentado no sofá, olhando para a televisão desligada. E falei, meu Deus, não é possível. Eu falei, vou orar. Já tinha orado de manhã, mas falei, vou orar de novo. E orei, clamei ao Senhor, e chorei aos pés do Senhor. Falei, Senhor, não é possível. Não é possível que o Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo. Não é possível. O Senhor é o Deus da minha vida. Quantos anos faz que eu te sirvo? Quantos anos que eu estou como pastor dessa igreja? Quantos anos já de ministério? Deus, não é possível que o Senhor não esteja vendo. Por favor, Deus, põe a tua mão. E chorando, terminei a oração, eram umas 9h30 da noite. Sentei no sofá. Primeira coisa que veio, o problema que tinha no carro, o mecânico não descobria de jeito nenhum. Aí eu peguei o celular, lembrei do vídeo que eu tinha visto 3 meses atrás. E o mecânico dava uma dica, né? E no fim, naquela hora eu peguei e mandei para o mecânico, que eu não tenho muita intimidade. O mecânico foi indicado pelo dono da loja onde eu comprei o carro. E esse cara, 6 horas da tarde, desliga o celular. Naquela segunda, 9h30 da noite, o cara estava online. Ele viu o vídeo de 4 minutos e ele me respondeu: ô pastor, boa noite e tal. Amanhã eu vou pedir para o cara dar uma olhada nesse coxinha aí, né, nessa peça. O carro estava lá na mecânica. E aí, beleza, ele já tinha trocado uma peça aqui, mexido em outra ali e tal, e estava uma saga esse negócio do carro. E era um barulho que incomodava. Aí eu fui dormir, acordei na terça, peguei um Uber, fui lá para a oficina. Chegando lá, ele estava acabando de montar com a peça nova e tal. Aí, vamos andar, andou com o carro. Acabou o barulho, resolveu o problema.
Eu falei, glória a Deus. Começou. Aí deu meio-dia e pouco, me liga o dono do terreno. Ô pastor, tudo bem com o senhor? Pô, tudo bem. Pô, estou com saudade do senhor, tal. Pô, eu queria fazer uma visita aí, que tem um amigo meu do interior aqui, queria que ele conhecesse o senhor, o filho dele é pastor, tem uma igreja no interior. Eu falei da igreja, o trabalho que vocês fazem aí é maravilhoso. Ele quer conhecer, porque quer conhecer o senhor, a igreja. Eu falei, poxa, vamos marcar, vem aí e tal. E ele acabou vindo. Do nada, um cara que nem cristão começa a falar do trabalho da igreja. Eu falei, bom, Deus acho que está agindo, né? Aí liga o dono da casa, no final da tarde, pensei bem, conversei com a minha mulher, eu vou deixar o valor que você falou. Eu falei, tudo bem, obrigado, só que a gente vai devolver a casa, é questão de tempo. Ou seja, num clamor meu, tipo assim, não estou aguentando mais, que eu dobrei os joelhos diante do Senhor, Deus me deu 3, 4 respostas assim, ó. Por quê? Porque eu sou pastor, né? Não, irmãos, não é. É porque eu não desisto. Eu sou brasileiro. Brasileiro não desiste nunca. Apesar da dificuldade, ele está lá. Ele ora, ele clama, ele busca. Sabe o que Jesus falou? Tinha uma mulher, e essa mulher ia na porta do juiz todo dia e batia lá, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Essa mulher encheu tantas paciências daquele juiz, que o juiz falou assim, pô, mesmo eu não estando afim, ainda assim eu vou julgar para me livrar dessa mulher. Jesus falou, quanto mais o Pai Celestial vai ouvir a oração daqueles que clamam a Ele de dia e de noite. E o problema é quando a gente fala de oração, a gente ora pouco. Isso é fato, a gente precisa orar mais. A gente precisa conhecer mais a palavra do Senhor. E tem algumas coisas que eu quero terminar aqui, trazendo para o teu coração. Meu irmão, mesmo que Deus não fale mais nada para você, mesmo que você não ouça mais nada Deus falando no teu espírito, isso é impossível de acontecer, mas mesmo que isso aconteça, lembre-se do seguinte, das promessas que Deus já fez para você. Deus fez promessa para você? Se tiver alguém que falasse assim, eu não sabia, é só você ler na Bíblia. Alguém que estava vivendo uma situação difícil, muito difícil, mas extremamente difícil, foram aprisionados. Aquela história do povo, né? A saga do povo de Deus que está servindo a Deus, está tudo bem, para de servir a Deus. Aí está tudo mal, aí volta a servir a Deus. Aí fica tudo bem, aí para de servir a Deus. Povo é assim, povo é povo. Povo não mantém uma frequência. Povo está sempre oscilando. E aí, nessa época, o povo foi novamente preso. O povo, eles se tornaram escravos. Eu estou falando aqui da época de Jeremias. E Jeremias, se você ler, eu não tenho tempo para ler tudo, eu vou ler só. Aliás, eu quero ler com você, se você está com a Bíblia. Vamos ler juntos Lamentações de Jeremias. Onde está, pastor? Abre Jeremias, o próximo livro é Lamentações. E onde está Jeremias? Está na Bíblia, você acha aí? Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Tem um recado aqui, eu vou aproveitar enquanto vocês procuram. Próximo sábado, dia 28/1, às 19 horas, reunião com os diáconos aqui da nossa igreja, diáconos e diaconisas, claro, né? Não é só com os homens. Lamentações, capítulo 3. Se tiver tempo na tua casa e curiosidade, lê o capítulo 1, capítulo 2. O 3 é complemento. Ele está no término aqui das suas lamentações. Ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Versículo 2: ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. 3, sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. 4, fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Pausa aí, ele está falando da situação que ele também enfrentou com o povo.
E ele era o profeta, ele foi o cara que foi lá falar para o povo: povo, vocês precisam se voltar para Deus, vocês precisam buscar mais a Deus, vocês precisam se lembrar de Deus. Mas só que povo é povo. E aí ele está no meio, ele passa por isso. Versículo 5: ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. 6: fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. 7: cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Versículo 8: mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. 9: ele impediu meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso 10 à espreita, como um leão escondido 11, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. 12: preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. 13: atingiu meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. 15: fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. 16: quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. 17: tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo: meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. 19: eu lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. 20: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. 21: todavia, diga assim comigo: todavia. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. O que dava esperança para Jeremias 22? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Pausa aí. Apesar de tudo que ele passou, apesar de tudo que você está passando, você ainda está vivo e com saúde. Então, preste atenção no que ele fala. Por amor do Senhor é que não somos consumidos, nós estamos vivos. E por que a gente está vivo? Porque as suas misericórdias são inesgotáveis. 23: essas misericórdias que são inesgotáveis renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Tipo assim, eu me lembro de tudo que Deus já falou que ia fazer. Deus não se esqueceu. Eu posso estar passando um momento momentâneo, eu posso não estar ouvindo a palavra de Deus, Deus falar comigo, eu posso até pensar o seguinte: Deus esqueceu de mim. Mas uma coisa eu tenho no meu coração, e é isso que eu quero trazer para você hoje. Tenha isso no teu coração. E ele disse, versículo 24: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. O que ele está dizendo? Tudo que Deus já prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta. Ele não desistiu de mim, Ele está comigo. A minha porção é o Senhor, portanto nele eu porei a minha esperança. Aí ele fala com aquele momento de gozo, quando você tem aquele pensamento bom, né? Filipenses 4:8: tudo que é bom, né? Tudo que é amável, tudo que é de boa fé, nisso pensai. Ou seja, quando vem aquele pensamento, ele estava lá lamentando: é porque eu passei isso, é porque a gente passou aquilo, é porque eu sofri, mas todavia ainda há esperança, porque a misericórdia de Deus se renovou, e é por isso que eu estou vivo. E se eu estou vivo, eu vou colocar nele toda a minha esperança. Versículo 25: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. 26 e último, ele diz assim: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Às vezes, ou na maioria das vezes, meu irmão, minha irmã, quando você não estiver ouvindo a voz do Senhor, ainda assim, como nós vimos domingo, tome um posicionamento. Eu posso não estar ouvindo Deus falar, pode parecer que Deus não está vendo a minha situação, mas Deus está vendo a tua situação,
Deus está te preparando para algo melhor e maior. Deus está te provando. Se Deus está permitindo, Ele está te provando. Ele vai te capacitar. A Bíblia diz que Deus não permite nada além de nossas forças. E se passar, Ele vai dar força e vai livrar, vai libertar. Ou seja, Deus está conosco todo dia, toda hora. Promessa de Jesus. Ou seja, mesmo que Deus não fale mais nada, Ele já falou. Josué 23:14, aquilo que nós vimos domingo. Ele disse aqui, agora eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Ele está no fim da vida. Ele diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. E Ele já falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas se falhou. Ah, pastor, mas é impossível. Lucas 18:27, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O salmista no Salmo 84:11 disse: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Se você está vivendo aí, servindo ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, Deus vai cumprir a palavra dele na tua vida, mesmo que você não esteja mais ouvindo Deus. Salmo 89:34 diz: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Se Deus falou, está falado, creia, e vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Mateus 28:20, então um texto que eu amo, sempre cito aqui. Jesus disse: e eu estarei sempre com vocês. Deus está comigo todo dia, toda hora. Eu e você estamos dormindo, o anjo do Senhor está ao nosso lado nos guardando. Nós estamos trabalhando, o anjo do Senhor está conosco. Nós estamos descansando, o anjo do Senhor está conosco. Deus está conosco todo o tempo. Aleluia. Efésios capítulo 1 versículo 3, se você puder, fique em pé, vamos orar por isso. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Eu quero trazer esse texto para eu e você aqui hoje, para mim e para você aqui hoje, em nome de Jesus. Texto que eu falo sempre aqui também. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele já nos abençoou. Se Deus não fizer mais nada, tudo o que Ele já prometeu já está definido aonde? Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não chegou ainda, vai chegar no tempo de Deus. Eu falei da Júlia que chegou no tempo de Deus. Ela está lá num frio do caramba, mas está feliz. Por quê? Porque chegou o tempo. Quando Deus fala, Deus cumpre. Meu irmão, eu não sei o que você está enfrentando de dificuldade, o teu problema. Eu só sei uma coisa: se você não está ouvindo a voz de Deus, não se preocupe. Foque agora no que Deus já falou para você. Lembra daquele texto? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. Tipo assim, enquanto você está com a espiga de milho, eu já estou com o bolo de fubá pronto para te abençoar. O bolo de milho gostoso, que eu gosto muito, aquele bolo de milho que tem aquele creme. Oh, gente, que coisa maravilhosa, com um cafezinho, é uma bênção, né? Enquanto você está com a espiga, Deus já está com tudo pronto. Esse é o Deus que eu sirvo e eu acredito é o Deus que você serve. Estou te trazendo essa palavra hoje. Está começando o ano, irmão. Se Deus não está falando, bom, alguma coisa você precisa mudar. Ore mais, clame mais, busque mais. Depende mais de você, porque Deus continua o mesmo. Amém? Agora, eu estou clamando, eu estou buscando. Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida, eu creio. Mas Deus não está falando nada. Não tem problema se o diabo soprar no teu ouvido e falar assim: teu Deus não fala mais com você. Não tem problema, Ele já falou, Ele já me abençoou.
Ele já me deu a vida eterna, o meu nome já está escrito no livro da vida. Amém? Vamos orar por isso?